No Saber Direito desta semana, o professor Humberto Tomasi traz um curso sobre direito previdenciário. Durante as 5 aulas, ele fará uma introdução ao tema, abordará as questões relativas aos benefícios previdenciários, explicará como se dá o processo previdenciário e a revisão, além de discutir pontos da reforma da Previdência que impactam na situação atual da população brasileira. Confira agora a aula 4. Olá, alunos, colegas e demais espectadores do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Eu sou o professor Humberto Tomasi, advogado especialista em direito previdenciário, militante em Curitiba na área do direito previdenciário há mais de 20 anos. Nestas 5 aulas programadas, eu quero te entregar um panorama geral sobre o direito previdenciário. Nós vamos falar bastante sobre doutrina, sobre jurisprudência, sobre princípios, mas principalmente quero te trazer um enfoque bastante prático sobre todos esses aspectos que vamos conversar. Isso para que você, após as aulas, possa aprofundar os seus estudos em direito previdenciário em cada um dos temas que nós abordamos aqui. Nesta 4ª aula, nós trataremos sobre o processo administrativo previdenciário, sobre o processo judicial previdenciário e sobre revisão de benefícios. Quero trazer várias questões práticas relacionadas a esses temas, porque na verdade a perspectiva desta aula é ser extremamente prática. Nós, na aula 2 e 3, tratamos sobre benefícios previdenciários. São muitos os requisitos dos benefícios previdenciários e vocês precisam conhecer, lógico. Então, a aula cuida desses requisitos. Na primeira aula, onde a gente tratou sobre direitos fundamentais, sobre princípios, é a aula mais importante, vocês precisam entender, precisam estudar e saber dessa perspectiva, desse status de direito humano fundamental do direito previdenciário. Isso resolve vários casos na prática, como a gente viu nas aulas anteriores. Agora, nós trataremos inicialmente do processo administrativo previdenciário. E como começa o processo administrativo previdenciário? Como é que eu peço alguma coisa no INSS? É possível solicitar um benefício administrativo ou um serviço, por exemplo, reabilitação profissional, por exemplo, eu quero uma certidão de tempo de contribuição, não é nenhum benefício, mas eu quero usar esse tempo para um outro regime de previdência. É um pedido que tem que ser feito numa agência da Previdência Social. Inicialmente, pode ser feito pelo 135, telefone da Previdência Social no Brasil inteiro, 135. Liga no 135 e faz o teu pedido. Vai falar com uma atendente e vai fazer o teu pedido. Pelo portal Meu INSS. O Meu INSS é fantástico. É uma plataforma disponibilizada, onde existem todas as informações, ou quase todas as informações pertinentes ou mais importantes do segurado. Todos os teus vínculos de emprego constarão ali. Todas as tuas contribuições estarão ali também. Todos os benefícios que você pediu estarão ali também. Mesmo os benefícios negados, os concedidos e os negados. Se em alguma contribuição, em algum mês, tiver algum problema, vai haver uma rubrica lá no CNIS, embaixo, por último, onde vai identificar qual é o problema que está acontecendo, qual é a inconsistência apontada naquele mês de contribuição. É excelente, tem vários serviços ali online, na palma da mão, no celular, o segurado pode fazer. A senha do Meu INSS é a mesma senha do gov.br, que é aquele serviço também do governo que te dá acesso a várias possibilidades, a vários documentos, enfim. É muito importante que você faça, já tenha isso, para acompanhar até
mesmo sem precisar de nada agora, para acompanhar as suas contribuições, para acompanhar o seu tempo. Existe uma simulação ali de tempo de contribuição dentro dessa plataforma do Meu INSS, que é fantástica. Também existe o INSS Digital, que é reservado aos advogados, que podem fazer os pedidos por uma plataforma disponibilizada para esse fim, para que os advogados solicitem esses benefícios previdenciários em nome dos seus clientes. Presencialmente, nas agências da Previdência Social, muito pouco serviço. Não sei nem se atendem alguém, se você chega lá de surpresa. Para as perícias, evidente, quando é convocado para apresentar algum outro documento original, sim. Mas não existem mais atendimentos presenciais no INSS, somente com agendamento. Fique esperto com isso. Feito o requerimento administrativo, então, do seu benefício, pedi o meu benefício, pedi a minha aposentadoria no INSS. E daí? O que acontece? Fase instrutória e análise administrativa. O INSS pode e deve, então, fazer uma análise de toda a documentação que foi levada. Você deve escanear esses documentos, juntar ali no requerimento do Meu INSS, levar até a Previdência Social, se fizer o agendamento por telefone, exigirem que você leve. Mas entregues os documentos, o INSS passa a analisar. Essa análise, se verificar que não estão completos os documentos, sai direto uma carta de exigências. Você deve cumprir essa carta de exigências. Hoje em dia, não cumprimento da exigência administrativa do INSS é causa de indeferimento e você perde a data de entrada do requerimento. Lembrem, deu entrada no pedido de aposentadoria, dali para frente já está contando. Pode demorar até para a justiça analisar depois. Se o INSS indeferir, você vai ter que entrar na justiça para conseguir receber o benefício. Demore o tempo que for, aquela data a partir da qual você vai receber. Você perde essa data se não cumprir a exigência do INSS. Então, fique atento a isto, fique esperto e cumpra a exigência. Se você não conseguiu os documentos solicitados, informe isso para a Previdência Social. Fale isso. Leve o protocolo do que você está tentando, faça alguma coisa, mas não deixe passar em branco esse prazo concedido pelo INSS na carta de exigências, que normalmente é de 30 dias. O INSS também pode e deve fazer perícias técnicas a respeito das condições de trabalho, avaliações técnicas a respeito do ambiente de trabalho desse segurado. Normalmente isso é feito para o reconhecimento de uma atividade insalubre, de uma atividade especial que exponha o segurado a algum agente nocivo à saúde ou integridade física. Essa análise, feita por peritos do INSS, por médico de segurança do trabalho, por engenheiros de segurança do trabalho, é essencial para fechar os requisitos para a concessão do benefício. Leve ao INSS tudo o que você puder a respeito da especialidade dessa atividade, da insalubridade dessa atividade. Aqui a gente está falando do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que a empresa é obrigada a fornecer ao segurado, ao empregado, quando ele é desligado. Muitas não fazem isso. Você tem que exigir. Também o laudo ambiental de condições de trabalho, o LTCAT, famoso LTCAT, que é um laudo dizendo a respeito das suas condições de trabalho, se estava exposto ou não a agentes nocivos à saúde. Leve todos esses documentos que a Previdência vai analisar. Existe também a justificação administrativa. Justificação administrativa é a mesma coisa que uma audiência, só que na esfera administrativa. Ela serve principalmente para o reconhecimento de atividade rural, muito utilizada
para reconhecimento da atividade rural, mas também para reconhecimento da atividade urbana. Então, o indivíduo trabalhou, não teve sua carteira devidamente anotada, não teve as contribuições de praxe devidamente recolhidas, pode reclamar a inclusão daquele tempo no seu CNIS, no seu cadastro, no seu direito. Para isso, vai se valer da justificação administrativa. Deve levar, então, documentos essenciais que comprovem esse vínculo de trabalho que está sendo reclamado, documentos contemporâneos ao exercício daquela atividade, pode ser qualquer coisa, início de prova material sobre aquele trabalho, e testemunhas. Testemunhas não podem ser parentes. Lembrem, parente não é testemunha. Tem que ser alguém que tenha visto você trabalhar, que saiba da tua situação, mas não pode ser um parente seu. O INSS também é obrigado a fazer diligências. Poucas vezes, é verdade, nós vemos o INSS fazer isso. Mas é importante que vocês saibam também que se estiver fora do alcance do segurado aquela prova, se for muito difícil, muito custoso ao segurado conseguir aquela prova do seu trabalho, o INSS precisa ajudar. O INSS é obrigado a fazer. Tem que conseguir ir atrás, tem que ajudar. Pouquíssimas vezes eu vi isso acontecer na prática. Mas vocês precisam saber que isso existe. Bom, feita essa análise das provas, documentos, justificação administrativa, estando redondo para julgamento, vem a fase, então, decisória. Nesta fase decisória, é importante lembrar que o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício possível. Sim, existem muitas situações em que o segurado que está pleiteando um benefício tem direito a mais de uma forma de cálculo do seu benefício. Essa é a situação mais corriqueira. Uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Existe mais de uma forma de conceder esse benefício. Por quê? Porque o segurado fechou os requisitos em um determinado momento, continuou trabalhando, continuou pagando, ficou mais velho, tem outra lei vigendo agora, uma lei anterior que era mais benéfica, ou uma forma de cálculo agora que é mais benéfica, porque ele tem outras contribuições. O INSS é obrigado a conceder o melhor benefício possível. Às vezes não faz isso também e geram revisões na justiça. Vou tratar mais para frente da revisão da vida toda, que basicamente é isso. Existia uma possibilidade de calcular o benefício, que foi a que o INSS adotou. Mas tinha uma outra também, que para muitos casos era mais benéfica, e o INSS deixou de usar, gerando agora, então, essa revisão da vida toda que vamos tratar mais à frente. Também é importante lembrar que no momento de decisão, o INSS é obrigado a analisar a possibilidade de reafirmação da data de entrada do requerimento. Reafirmação da DER, é como a gente costuma dizer. O que é isso? O segurado fez então o seu pedido em determinada data. Passou-se ali 4, 5, 6 meses ou mais até. Muitas vezes, em muitos lugares, a Previdência Social tem demorado demais para dar uma decisão. Durante todos esses meses que se passaram, até que sobreveio uma primeira decisão administrativa, o segurado muitas vezes continua trabalhando e vertendo contribuições para a Previdência Social. Pode ser que quando ele solicitou o benefício, não tinha direito, mas 2, 3 meses depois, ele fechou os requisitos. Ele continuou pagando e cumpriu os requisitos para a concessão do benefício. O INSS não pode negar a concessão desse benefício
por dizer, ah, mas ele quando pediu o benefício não tinha direito, só cumpriu 2, 3 meses depois. Mas a decisão demorou 6 meses para sair. Tem que ser analisado todo esse período, esse percurso entre o requerimento e a data da decisão. É bem verdade que ali dentro do meu INSS, o segurado tem que ticar em uma opção, que é se concorda ou não com a reafirmação da data de entrada do requerimento. Muitas vezes, se o segurado está fazendo isso sozinho, a pessoa nem sabe o que é isso. Não clica ali no botãozinho, naquela opção, porque nem sabe o que é. Por isso eu digo que, mesmo se o segurado não anotou essa opção no momento do requerimento administrativo, o INSS é obrigado a verificar e informá-lo. Pode não conceder direto o benefício, mas tem que informá-lo dizendo, olha aqui, você não tinha direito ao benefício quando solicitou. 3, 4, 5 meses depois, você cumpriu os requisitos e eu posso te conceder o benefício daqui para frente. Não da data que você pediu, mas daqui para frente eu posso. Você aceita? Tinha que fazer isso. Também não vejo fazer muito na prática, mas tinha que fazer. Da mesma forma que as decisões judiciais precisam ser fundamentadas, as decisões do INSS também precisam ser fundamentadas. Uma decisão administrativa não fundamentada ou mal fundamentada é passível de nulidade e precisa ser atacada por meio do recurso adequado. Por falar em recurso, após a decisão administrativa da Agência da Previdência Social, vem a fase recursal. E qualquer pessoa pode recorrer. Qualquer pessoa, eu digo aqui, o segurado ou o próprio INSS. Sim, o próprio INSS pode recorrer destas decisões. Pode não concordar com a decisão adotada por um segurado, por um servidor ali da Previdência Social. O servidor toma uma determinada decisão, o segurado pode não concordar e recorrer para a Junta de Recursos da Previdência Social. O INSS também pode não concordar e recorrer da mesma forma. Existem 3 instâncias administrativas. A primeira da Agência da Previdência Social, um primeiro recurso e depois mais um segundo recurso direcionado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, em que é possível analisar novamente as questões levadas ao processo administrativo. Nesses recursos, é bom que se diga que eles também podem gerar cartas de exigências. Como é que isso vai acontecer? É proferida uma decisão que baixa em diligência para a Agência da Previdência Social solicitar ao segurado determinada providência. Pode até ser uma justificação administrativa, mas os órgãos recursais administrativos podem fazer isso, devem fazer isso. Também é bom que se diga que é possível fazer sustentações orais em recursos administrativos. Sim, isso também é possível. Nós, advogados, usamos esse expediente muitas vezes e fazemos sustentações orais em recursos administrativos no momento em que essa decisão é pautada. Outra informação importante, embargos de declaração. Das decisões administrativas também cabem embargos de declaração. Da mesma forma que na esfera judicial, os embargos de declaração servem para corrigir um erro material, para sanar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ali dentro daquela própria decisão. Não para alterar o mérito, não é isso. É para alterar, para esclarecer alguma coisa ali dentro da própria decisão. Muito bem. E depois disso, o que acontece? Existe uma decisão. Se não concedeu o benefício,
o caminho é ir para a justiça. Para ingressar com um pedido judicial, não é preciso esgotar a esfera administrativa, mas é preciso pleitear esse benefício administrativamente e ter a recusa, e ter essa negativa. Se o benefício, por outro lado, solicitado foi concedido, sua aposentadoria foi concedida, seu benefício foi concedido, vem a fase, então, de cumprimento dessas decisões, implantação do benefício, pagamento de atrasados, averbação do tempo. Pode ser que você tenha pleiteado não um benefício, mas a averbação de um determinado tempo, uma certidão de tempo de contribuição. Essa também passa pela fase de cumprimento aí dessas decisões. Vamos ver o que acontece. O INSS tem sofrido muito, de forma geral, com a falta de servidores. Temos a notícia de que no sul, onde trabalhamos, na região toda ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, existem cerca de 3.000 servidores apenas, para dar conta de tudo o que é necessário fazer dentro do INSS, dentro da Previdência Social. É pouca gente, pessoal, é pouca gente para a quantidade de trabalho, para a quantidade de serviço. Existem robôs, hoje em dia, funcionando para auxiliar nas decisões administrativas. Esses robôs, lógico que precisam melhorar muito a sua atuação. Nós temos visto algumas decisões serem proferidas em um dia. Damos entrada para um cliente com a documentação, no outro dia já temos a resposta, normalmente negativa. Por quê? Porque, não sei, qualquer coisa que foi contra o algoritmo ali preparado para aquele robô, bateu na trave e eles já negam. É horrível isso, principalmente para os advogados que tratam de questões mais delicadas e sempre tem uma questãozinha ali, um ponto a mais diferente, que não faz bem parte ali do padrão. Eu quero um reconhecimento da atividade rural, especial, um tempo urbano, qualquer coisa que foge um pouquinho ali daquele tradicional que pode ser mais facilmente examinado pelos robôs. Se o CNIS já está dizendo que você tem direito ali na simulação de aposentadoria, um benefício fica mais fácil, pode ser até que se conceda muito rápido. Mas nós temos visto muitos problemas acontecerem com a atuação dos robôs na Previdência Social. Nesse aspecto de tecnologia, quero trazer uma informação para vocês de que INSS é diferente de DataPrev. Existe a DataPrev, que cuida de todo esse setor de tecnologia do INSS. Mas vocês sabiam que ele também cuida de tecnologia para outros bancos, para outros órgãos do governo? E que os próprios servidores do INSS fazem requerimentos, demandam melhorias, demandam ajustes no sistema que demoram uma barbaridade para serem cumpridos. Quando são cumpridos, muitas vezes são até ignorados. Sabia disso? DataPrev, que é o sisteminha que a gente vê lá, o sisteminha de tecnologia do INSS, das agências da Previdência Social, não é um sistema que os servidores têm fácil acesso, que podem discutir, que podem trabalhar, solicitar melhorias. Não. Tem que entrar na fila. As demandas dos próprios servidores entram na fila para serem analisadas, às vezes, anos depois. Nem tudo é culpa dos servidores. Coitados deles, também enfrentam condições terríveis de trabalho muitas vezes. Por fim, quero dizer que, em virtude justamente dessa demora na análise dos requerimentos administrativos, nós, advogados, usamos muito do expediente do mandado de segurança. Mandado de segurança para que o INSS cumpra as suas decisões ou tome alguma decisão. O processo não pode ficar parado. Estamos falando de um direito fundamental. Olha, eu novamente aqui falando de direitos fundamentais. Estamos falando de uma verba alimentar. Como é que se pede uma pensão por morte e se demora 6 meses para ter um resultado? A pessoa vai comer o que nesses 6 meses se não tiver outra fonte de renda?
o indivíduo que ficou doente, ficou incapacitado para o trabalho. Temos notícias de que perícias em muitos lugares do Brasil têm demorado demais, meses para serem marcadas. A pessoa não pode trabalhar, não pode garantir o seu próprio sustento. Depende do INSS, solicita o benefício, demora meses para ser concedido. Come o que nesse período, pessoal? Por isso existe o mandado de segurança. Mandado de segurança é uma medida judicial para exigir que o INSS tome uma providência. Normalmente, via de regra, o INSS tem 45 dias, prorrogáveis por mais 45, se justificado para conceder, para analisar, para dar uma resposta. Se não fizer isso nesse tempo, ajuize o mandado de segurança. Eu sei que a situação do INSS é complicada, sim, eu sei. Acabei de falar isso, que é muito difícil a tarefa que os servidores têm ali. Mas quem não pode sofrer com isso é o cidadão, que às vezes está passando fome porque não tem o seu benefício concedido. Mandado de segurança, depois de 90 dias, pelo menos, sem nenhuma análise ou com demora na resposta. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da Previdência Social, trago aqui uma informação do Boletim Estatístico da Previdência Social de 2020, onde o INSS informa que foram concedidos 4.903.021 benefícios previdenciários. Só em 2020. Olha o tamanho da Previdência, o tamanho da estrutura para analisar tudo isso, pessoal. Aposentadorias, 1.961.000, auxílio-doença, 1.894.000, quase o mesmo número. Olha a quantidade de benefícios por incapacidade que são solicitados. Salário maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte, enfim, todos os benefícios precisam de uma análise. E olha o tamanho da estrutura da Previdência Social para fazer isso. Nesse mesmo boletim estatístico de 2020, há a informação de que o INSS mantinha ativos 35.096.711 benefícios. Que informação eu quero trazer com isso? Olha o tamanho da Previdência Social no Brasil. Olha a importância da Previdência Social. Outros dados de pesquisas realizadas mostram que os benefícios previdenciários sustentam diretamente 2,5 pessoas. Cada benefício previdenciário sustenta diretamente 2,5 pessoas. Se nós temos ali aproximadamente 35 milhões de benefícios ativos, nós estamos falando em 87 milhões de pessoas recebendo, 87 milhões de pessoas sustentadas diretamente pela Previdência Social. Olha o tamanho disso, olha a importância da distribuição de renda que o INSS faz. É o maior programa de distribuição de renda do Brasil, quiçá um dos maiores do mundo. Vamos tratar agora do tema revisão de benefícios previdenciários. Sim, as revisões de benefícios são muito comuns. Temos muitas revisões na prática, no escritório, no dia a dia da advocacia, tanto solicitadas administrativamente quanto judicialmente. Quais são as mais comuns? Nós temos a inclusão de tempo rural, atividade rural, regime de economia familiar, exercida por um segurado, não foi computado no benefício. Ele pode computar e melhorar o valor do benefício. Tempo especial também bastante requisitado. Pessoas que trabalham em atividades insalubres, expostas a agentes nocivos, agentes físicos, químicos ou biológicos. Essas pessoas têm direito de contar com um acréscimo. Homens 40% do tempo, mulheres 20%. É possível pleitear uma revisão do benefício, incluindo esse tempo para melhorar o benefício de aposentadoria. Inclusão de tempo de contribuição também, ou tempo de serviço sem contribuição, seja
a contribuição responsabilidade do empregador ou do tomador do serviço, ou responsabilidade do próprio segurado. Se a responsabilidade pela contribuição for sua, do segurado, do contribuinte individual, do autônomo, você pode indenizar a Previdência e melhorar o valor do seu benefício. Indenizar a Previdência e fechar os requisitos para a concessão do benefício. Se a responsabilidade pelas contribuições era do empregador ou do tomador do serviço, quem era obrigado era fazer as contribuições, não era você, basta provar o tempo de contribuição e você poderá computar esse tempo para efeitos de fechar os requisitos para a concessão de uma aposentadoria ou para melhorar a aposentadoria, pedindo então a revisão deste benefício. Outra informação, o INSS tem 10 anos para rever os seus atos. Assim como os segurados também têm 10 anos para pedirem a revisão do benefício. Está lá no artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. 10 anos. O direito não socorre quem dorme. Se você não pediu o teu benefício em 10 anos, decaiu o direito, não pede mais. O INSS também. Se não revisar os seus atos que gerem efeitos favoráveis ao segurado em 10 anos, excluindo os casos de fraude, que aí não tem prazo, não vai mais poder fazê-lo. Se errou, concedeu errado, passou 10 anos, já era, vai ficar desse jeito. Nesse tema de revisão de benefícios previdenciários, como falei anteriormente, quero trazer a notícia, a informação da revisão da vida toda. Revisão da vida toda é o grande tema do momento a respeito de revisão de benefícios previdenciários. O que é exatamente essa revisão da vida toda? Lá em 1999, com a Lei 9876, foi alterado o período básico de cálculo para a concessão dos benefícios. Saiu de 36 meses, das últimas 36 contribuições, para toda a vida contributiva do segurado. Tivemos um salto, então. Eram calculadas as aposentadorias com base nas últimas 36 contribuições, passou a ser toda a vida contributiva do segurado. Mas existe uma regra de transição. Nesta regra de transição, para quem já estava vinculado à Previdência Social, foi dito o seguinte: olha, vamos considerar julho de 94 para frente como data para início da contagem, da média das suas contribuições. Julho de 94 para frente, não por acaso, é a data do real. Nossa moeda é de julho de 1994. Muito bem, para muitas pessoas, a média das 80% maiores contribuições desde julho de 94 foi benéfica e o benefício concedido foi bom. Para muitas outras pessoas, não foi isso que aconteceu. Imagine a seguinte situação: você ganha muito bem, está trabalhando, vertendo contribuições para a Previdência Social, e isso foi antes de julho de 1994. Por qualquer motivo, você passa a pagar menos, passa a recolher menos depois de julho de 94. Não consegue mais se firmar no mercado de trabalho, perde o emprego por qualquer motivo, tem poucas contribuições, baixas contribuições depois de julho de 1994, muito comum. Não é um caso ou outro, acontece muito. Nesses casos, quando o segurado vai pedir o benefício, o cálculo é feito com a média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994. Mas ali nesse período eu tive poucas contribuições, eu tive baixas contribuições. E essa é a regra de transição. A regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra permanente. E a regra permanente era o cálculo com toda a vida contributiva do segurado. Convenhamos, muito mais justo adotar todas as contribuições, toda a vida contributiva do segurado, fazer uma média dessas contribuições e aí conceder o benefício. É lógico,
é muito mais justo, reflete o esforço feito ao longo da vida para contribuir, para conseguir um benefício melhor da Previdência Social. Essas situações é que geraram direito à revisão da vida toda, que foi recentemente, final do ano passado, decidida pelo Supremo Tribunal Federal como favorável. E agora as pessoas têm pleiteado essa revisão. Ocorre que, lógico, não é para todos, é para quem teve essa situação que eu pontuei. Se a tua vida laboral foi aquela vida padrão, aquela vida pensada inicialmente, que com o passar dos anos eu vou melhorando e vou ganhando cada vez mais, a forma de cálculo utilizada pelo INSS, com as contribuições de julho de 94 para frente, foi benéfica para você. Não tem revisão a ser feita. Mas se não foi esse o teu caso, você precisa procurar os seus direitos. E lembre, tem 10 anos para pedir a revisão. Isso começou em 1999, em novembro de 1999. E essa revisão da vida toda acabou com a reforma da Previdência. Emenda 103, de 13 de novembro de 2019. Ali acabou, porque dali para frente ficou estipulada uma regra única. As aposentadorias concedidas sob a égide da nova legislação, da Emenda Constitucional 103 de 2019, já prevêem julho de 94 para frente como período básico de cálculo. Acabou, não tem discussão mais. É de novembro de 99 a novembro de 2019, sendo que as decisões dos tribunais a respeito da decadência têm previsto os últimos 10 anos apenas. Se nós estamos em 2023, só 2013 para frente. 2013 a 2019. É só pessoas que tiveram a aposentadoria concedida nesse período é que tem direito. Mas cuidado, tem muita coisa a ser vista ainda aqui. Por exemplo, você pode ter pleiteado o seu benefício em 2010. A data da aposentadoria, da sua aposentadoria, se refere a 2010. Mas demorou demais para o INSS conceder. Você teve até que entrar na justiça. E o seu benefício só saiu efetivamente em 2015. Em 2016. É essa data que conta. O prazo de decadência, segundo o artigo 103 da Lei 8.213, é computado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento da primeira prestação da aposentadoria. Recebeu em março, só começa a contar a partir de 1º de abril. E é da data do recebimento. A sua aposentadoria pode ter sido calculada anteriormente, pode ter como data de início do benefício uma data anterior já alcançada pelo manto da decadência. Porém, se você teve como data de início do pagamento dentro dos últimos 10 anos, vá procurar um especialista, vá verificar essa situação, vá atrás, porque pode ser que você tenha direito a uma revisão no seu benefício. Como está a situação da revisão da vida toda hoje em dia? Nós temos recentemente, 5 de maio de 2023, embargos de declaração opostos pelo INSS. O STF ainda vai julgar, no momento da gravação dessas aulas, o STF ainda está para julgar esses embargos de declaração. E a notícia que eu quero trazer aqui é que o INSS pede várias coisas ali nos seus embargos. É do jogo, tudo bem. Já escutei, inclusive, muitos professores, muitos outros doutrinadores falando a respeito. Agora, se nós tivermos em mente a característica de direito fundamental da Previdência Social e de que todos os integrantes ali do processo devem colaborar, devem ter lealdade processual. Será que é possível defender esses embargos quando se pede, por exemplo, modulação de efeitos? Eu sei que é do jogo. Vão falar que não, isso é normal, está tudo certo, o INSS tem que fazer isso mesmo. O INSS só faz isso
porque não incorporou, não internalizou essa ideia de direito fundamental. Nos direitos fundamentais, eu não posso dizer que estava errado o teu benefício, mas a gente não vai pagar atrasados, tá? Nem dos últimos 5 anos, que é a prescrição quinquenal, na justiça se recebe pelo menos os últimos 5 anos, nem isso eu vou pagar, nem isso eu quero pagar. É uma verba alimentar, é um direito fundamental, mas nem isso eu quero pagar para você. Não dá para defender um pedido desse. Aonde, mais uma vez, nós vamos buscar a fundamentação para isso. É do jogo, eu sei. O INSS pode fazer esse pedido em embargos de declaração. Mas será que é possível defender isso diante dos princípios da dignidade da pessoa humana que já conversamos, diante do status de direito humano fundamental da Previdência Social, do direito previdenciário? Não dá para defender, não dá para defender, gente. Então é isso que eu quero trazer, é essa reflexão. E mais uma vez, reforçar o estudo desses princípios e o status de direito fundamental. Se você tiver isso em mente, você pode contestar esse embargo de declaração, dizendo inclusive que o INSS merece tomar uma multa por isso. Porque é lógico, está ferindo um direito humano fundamental, errou, está comprovado que errou e quer ainda pagar daqui para frente, deixa para trás o que ficou. Não está certo isso. E a forma de defender é com base nos direitos humanos fundamentais, no princípio da dignidade da pessoa humana. Muito bem, vamos tratar agora de ações previdenciárias na esfera judicial. Segundo aí o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituições de previdência social e segurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Comecemos aí por essa competência delegada. Essa competência delegada, se não tiver sede da Justiça Federal na sua cidade, pode ser na Justiça Estadual, mas recomendo, faça na Justiça Federal. Lá existem juízes preparados para isso, que lidam com matéria previdenciária, exclusivamente com matéria previdenciária no dia a dia. Façam na Justiça Federal o máximo possível. Mesmo artigo 109, inciso 1, diz que competência para o processamento e julgamento das ações, temos que qualquer demanda envolvendo benefícios decorrentes de acidente de trabalho, doença ocupacional ou do trabalho, será competência da Justiça Estadual. Os únicos requerimentos, as únicas ações judiciais que saem da Justiça Federal são as que envolvem acidente de trabalho. Envolveu acidente de trabalho, é competência da Justiça Estadual. Mas, fora isso, a Justiça Federal é que é a responsável pelo recebimento, pelo processamento e julgamento dessas demandas previdenciárias. Aliás, dados recentes aqui de 2020 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mostram que 30% a 40% das ações da Justiça Federal são ações previdenciárias. É muito importante isso. É um número extremamente expressivo. Cerca de 6,2 milhões de ações reclamando benefícios ou questões previdenciárias. Olha o tamanho da demanda na Justiça Federal. Além da competência delegada, competência da Justiça Estadual para acidentes de trabalho, dentro da Justiça Federal existe o Juizado Especial Federal e existe a Justiça Comum. A forma de definir a competência é pelo valor da causa, exclusivamente pelo valor da causa. Se estivermos falando de uma causa menor do que 60 salários mínimos, competência dos juizados especiais federais. Causas com valores maiores do que 60 salários mínimos, competência da Justiça Comum. Como é que se calcula esse valor da causa? Segurado solicitou um benefício.
em um determinado momento. Se passaram 10 meses, o INSS negou, preciso ir para a justiça. Faço a conta daqueles valores atrasados, daqueles 10 meses atrasados, e somo 12 prestações vincendas. Tenho o cálculo do meu benefício, sei quanto vou ganhar, quanto era para ter ganho, teoricamente. Somo atrasados e somo 12 prestações vincendas. Esse é o valor da causa. Se esse montante de atrasados mais 12 para frente derem menos do que 60 salários mínimos, competência dos juizados especiais federais. Se for mais, competência da Justiça Federal Comum. Quero trazer alguns caminhos possíveis aqui dentro dessa divisão entre Juizado Especial Federal e Justiça Comum. Nos Juizados Especiais Federais, criados pela Lei 10.259 de 2001, existem as varas dos juizados, depois as turmas recursais, e depois das turmas recursais, é possível levar um caso para a turma regional de uniformização ou para a turma nacional de uniformização. Da turma nacional ainda é possível ir ao STJ. Em qualquer caso, é possível ir ao STF. Os juizados especiais federais têm uma sistemática, pelo menos uma sistemática recursal, mais demorada do que a justiça comum. Na justiça comum, saem das varas previdenciárias para os TRFs e dos TRFs para STJ ou STF. Acabou ali. Quero trazer para vocês a notícia desta obra do juiz federal José Antônio Savares. Esta obra, Direito Processual Previdenciário, já está na 11ª edição aqui, é a 10ª edição que eu tenho em mãos. Esta obra é extremamente importante para quem milita no direito previdenciário. Praticamente uma bíblia do direito previdenciário. Prestem atenção nisso, é uma obra que está na bibliografia que eu deixei aqui para as aulas e diz muita coisa sobre o processo previdenciário. Obra fantástica para quem milita no direito previdenciário. Diria obra essencial para quem trabalha com o direito previdenciário. Dito isso, vamos para o nosso quiz? Segundo o artigo 103A da Lei 8.213 de 1991, qual o prazo da Previdência Social para anular os atos administrativos que resultem em efeitos favoráveis para os seus beneficiários, desde que não seja o caso de fraude? Letra A, será de 5 anos esse prazo? Letra B, 10 anos? Letra C, 15 anos? Ou letra D, 20 anos? Bom, amigos, prazo para que o INSS possa rever seus atos administrativos. O INSS, como administração pública, tem o poder-dever de rever seus próprios atos. Se gerou efeitos favoráveis aos beneficiários, aos segurados, o INSS pode e deve rever esses atos. O prazo, para tanto, é o mesmo prazo que os segurados da Previdência Social, que os aposentados e pensionistas têm para pedir a revisão do ato de concessão dos seus benefícios. Lembrem, o direito não socorre quem dorme. Existe um prazo para tudo. Se você não pedir naquele prazo, não pede mais. O mesmo acontece com o INSS. Se não pedir dentro do prazo, acabou. Vai se consolidar aquele erro em favor dos segurados. E o prazo, como nós falamos anteriormente, é de, vamos ver a resposta, 10 anos. Tá ali, isso mesmo. Letra B, 10 anos
é o prazo que o INSS tem, assim como os segurados da Previdência Social, para pedir a revisão do ato de concessão do benefício. Próximo quiz. A chamada revisão da vida toda tem como escopo principal: letra A, realizar a média aritmética simples de todas as contribuições desde julho de 94 até a data de início do benefício. Letra B, realizar a média aritmética simples de todas as contribuições desde novembro de 1999 até a data de início do benefício. Letra C, realizar a média aritmética simples de todas as contribuições do segurado até a data de início do benefício. E, finalmente, letra D, realizar a média aritmética simples de 80% das maiores contribuições desde o início de sua vida contributiva até a data de início do benefício. Vamos ver o que está certo e o que está errado nesse quiz, nessa pergunta. Antes da emenda constitucional 103, existia uma forma de cálculo dos benefícios. Emenda constitucional 103 é aquela de 13 de novembro de 2019, reforma da Previdência mais recente, mudou profundamente os requisitos e a forma de cálculo dos benefícios. Adota julho de 94 para frente, sim, mas aí está tudo certo. Antes dessa emenda, existia uma forma de concessão dos benefícios adotada pelo INSS, que era a média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994. Sim, esse período básico de cálculo utilizado pelo INSS veio lá da Lei 9876 de 99, veio lá do final da década de 90, quando nós tínhamos até então as últimas 36 contribuições e passou a ser toda a vida contributiva do segurado. Lembram dessa situação? Lembram dessa explicação? No entanto, ali no meio, para sair das 36 últimas contribuições e migrar para toda a vida contributiva do segurado, foi trazida uma regra de transição, como é de praxe, em todas as alterações, ou na maioria, na maior parte das mudanças, das revisões legislativas na Previdência Social. Para sair de um sistema para outro, se adota também uma regra de transição. E na regra de transição é que existia essa previsão de cálculo das 80% maiores contribuições desde julho de 1994. Porém, lembram que eu falei que em muitos casos essa adoção do período básico de cálculo de somente julho de 94 para frente não era benéfica. Para muitos segurados, se adotasse a vida inteira contributiva dele, seria melhor. A vida inteira contributiva, desde o início das contribuições, dos recolhimentos para a Previdência Social, 80% dessa média, isso seria mais benéfico. Não é para todos, a gente viu, mas para muitos isso seria mais benéfico. E é exatamente esse o escopo principal da revisão da vida toda. Utilizar a regra permanente, que é mais benéfica muitas vezes do que a regra transitória. Vamos ver qual é a resposta. Está ali, letra D, exatamente isso. Realizar a média aritmética simples de 80% das maiores contribuições desde o início da vida contributiva do segurado até a data de início do benefício. Isso sim é a revisão da vida toda. Vamos para a terceira e última pergunta do nosso quiz. Está lá. Nas ações judiciais de benefício por incapacidade, qual deve ser a principal perspectiva a ser analisada? Letra A perspectiva da Previdência Social? Letra B, a perspectiva do perito judicial? Letra C, a perspectiva do interesse econômico? Ou letra D, a perspectiva dos direitos humanos? Vamos ver o que está certo. Pessoal, eu acho que se você me acompanha até agora, no final dessa quarta aula, tá fácil responder essa pergunta, né? Quantas vezes eu falei aqui
que o principal objeto de estudo, principal mudança, virada paradigmática que a gente precisa impor para o poder legislativo, para o poder executivo, para o poder judiciário, é justamente a salvaguarda dessa perspectiva da previdência social como um direito humano fundamental. Princípio da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial. Tá fácil responder, né? Qual é a perspectiva que deve ser analisada nos casos de benefícios por incapacidade? Será que é a da Previdência Social? Os interesses da Previdência Social estão em primeiro lugar? A perspectiva do perito do INSS, que muitas vezes está errado. A perspectiva econômica, quer dizer, conceda o benefício se tiver dinheiro ou não. Ou a perspectiva dos direitos humanos? Vamos ver a resposta. Essa estava fácil, né? Perspectiva dos direitos humanos. Lógico, não podia ser outra. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao fim desta quarta aula, onde vimos processo administrativo previdenciário, processo judicial previdenciário, tratamos de revisões, principalmente da revisão da vida toda, você entendeu melhor qual é o tema do momento em termos de revisões previdenciárias. Me acompanhe para a quinta e última aula, onde trataremos do benefício assistencial e de perspectivas para o futuro da Previdência Social. Eu te aguardo lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.